Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, esse é o Abre Chaves e recentemente um amigo me perguntou como é que funcionavam animações em games. Então resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês como animar um personagem, como fazê-lo se movimentar e ter reações diferentes, ok? Então segue o vídeo. Antes de começar, de fato, a criar as animações, obviamente nós precisamos de modelos, nós precisamos dos assets. Né? Só para explicar um pouquinho, o desenvolvedor muitas vezes ele não cuida da parte de animação ou mesmo da modelagem 3D. O desenvolvedor, o programador no caso, ele cria das mecânicas. Então, às vezes ele recebe esses modelos 3D e no nosso caso, quando nós trabalhamos de forma indie, o que nós precisamos é buscar esses assets, esses recursos. Uma das formas que eu vou mostrar para vocês como buscar é utilizando a própria loja da Unity. A Unity tem uma loja que se chama Unity Asset Store. Dentro dessa loja, você tem diversos recursos pagos e também gratuitos. Então, se você procurar por characters aqui, e aí vai aparecer uma lista de recursos e você pode colocar como free assets. Ou seja, aqui ele só vai mostrar os projetos, os plugins que você pode baixar de forma gratuita e adicionar no seu projeto. Aqui eu tenho um Free Low Poly Human, certo? Que eu gostaria de adicionar e vamos tentar animar esse cara. Eu nunca utilizei esse asset, mas vamos ver o que acontece. Olha só, aqui eu posso adicionar dos meus assets, ele vai provavelmente pedir para logar e depois que logar eu posso... ok, ele já logou porque ele já entendeu que pelo meu navegador, eu posso abrir diretamente dentro do meu projeto. Então eu clico em Open Unity e aí ele vai utilizar o Package Manager. O Package Manager é um recurso da própria Unity que gerencia esses pacotes que você pode baixar externamente. E aí eu posso importar e ele vai perguntar quais arquivos eu quero importar. Se você souber exatamente o que esse plugin tem e quais coisas você quer importar, você pode escolher e separar, escolher exatamente o que você quer. Mas nesse caso eu vou importar tudo. Então eu vou importar um personagem aqui. O que eu quero saber é se eu tenho um modelo, né? Um prefab, um FBX, que são arquivos de modelo que permitem a animação. Então, entrando na pastinha aqui da Blink, vamos navegar aqui pelo projeto e a gente vai achar os Free Human Low Poly e aí a gente pode pegar um prefab, por exemplo, um prefab humans. Se eu pegar esse cara e arrastar, eu vou ter um prefab aqui, certo? Vou chegar perto dele para a gente ver o que se trata. Ok, é um personagem. E é importante, quando estamos trabalhando com animações em humanos, há um conceito de animações que se chama Ragdoll. Se vocês procurarem, por exemplo, Ragdoll 3D Animation, você vai encontrar algumas semelhanças. O que é uma Ragdoll? Ragdoll em inglês é uma boneca de pano, mas você vai encontrar estruturas humanoides divididas de forma igual. Que divisão é essa que eu me refiro? Mas olha só, quando você analisa as pernas, os braços, você vê que todos os exemplos que aparecem aqui, eles têm uma divisão em ossos, ou seja, as partes do corpo são subdivididas de maneira igual. Então eles têm juntas e ossos. E a partir disso você consegue aplicar alguns conceitos de física e animação e pegar uma animação que foi feita para uma ragdoll e aplicar em outra ragdoll, por exemplo. Então é tranquilo e é dessa forma que nós podemos reutilizar animações. Vocês vão entender na hora que nós chegarmos nas animações. Mas então vamos voltar no projeto aqui e beleza, analisar esse personagem. Ok, ele está... eu vou resetá-lo para ficar na posição 000, mas eu vou colocar um chão aqui para ele, certo? Para colocar esse chão, eu vou simplesmente criar um plane, certo? Um plane também na posição 000. E nesse plane eu vou criar um material. O material é apenas para dar uma cor e não ficar esse branco estranho aqui, né? Então, dentro do material, eu venho e crio um material ground matte. Dentro desse ground matte, eu vou colocar uma cor de, sei, um verde, como se fosse um gramado. Obviamente que não é, mas ok. Temos aqui um cenário. Beleza. E como que nós vamos fazer essa animação? Esse personagem ele já possui um componente que é necessário para criar animações que se chama Animator. O Animator é um componente onde precisa de um controlador e ele consegue trafegar entre animações. Mas ao invés de usar esse Animator pronto, vamos criar o nosso Animator. Mas apenas para título de curiosidade, vamos ver o que esse personagem faz. Bom, olha só, ele está respirando, né? Eu não sei se dá para mexer com ele, para movimentá-lo, mas acredito que não. Mas se vocês observarem,
Veja, ele está respirando e se movimentando. Ele não está na T-pose, né? A pose em T, que normalmente são os modelos de Ragdolls. Uma outra fonte de animações que é muito legal se chama Mixamo. É uma ferramenta da Adobe. E nesse Mixamo nós temos inúmeras animações para diversos tipos de personagens. E você pode logar aqui com tranquilidade. Depois que você logar, ele vai mostrar para vocês como são essas animações, né? Então esses personagens, esse é um personagem que eu importei, provavelmente você não verá esse personagem aqui, mas o que você pode fazer é basicamente procurar personagens, certo? Então eu posso escolher qualquer personagem aqui e escolher uma animação para esse personagem. Veja que ele está no T-pose. Então eu posso, por exemplo, pegar um jumping down aqui para ele. Porque essas animações elas são todas para Ragdolls. Então qualquer Ragdoll aceita essas animações. Então vamos escolher aqui uma animação básica para o nosso personagem na Unity. Eu vou digitar idle, que normalmente é o estado, né? As animações do estado idle é o estado onde os personagens estão parados. E aqui tem uma animação legal que chama Happy Idle. Então, Happy Idle é um personagem, eu posso mudar aqui algumas configurações e tal. Mas o que eu quero é o seguinte. Então eu vou baixar aqui o FBX, escolher para Unity, 60 frames por segundo. Eu não quero a skin, eu quero só a animação. Então o que ele vai fazer ele vai me trazer um arquivo de animação, mas sem o modelo, porque o modelo é o mais pesado, né? Os polígonos e a textura desse modelo é o que é o mais pesado. O que eu quero é só a composição de bones e juntas para que como de certa forma é um arquivo que descreve como essas juntas e os ossos se comportam dentro de uma animação. Então aqui eu vou fazer o download, certo? E aí ele vai baixar um FBX. A partir desse arquivo baixado, eu vou onde eu salvei esse arquivo e arrasto ele para dentro da Unity. Então a Unity vai importar um arquivo que é, no caso, um FBX. Vocês olharem aqui, ele tem um ponto .fbx. Ele tem algumas configurações. O que nós precisamos basicamente no início é marcar isso como um loop time, ou seja, ele vai ficar repetindo, né? Ele não executa uma única vez e para. E aí, ok. Dentro do personagem, como eu disse, nós temos o animator, então nós precisamos agora criar um animator controller. O que eu vou fazer aqui então é criar um animator controller. Para criar, eu posso clicar com o botão direito, vir em Create, e aí eu procuro aqui Animator Controller. Beleza, então Player Anim Controller, esse é o nome que eu dou para esse cara aqui. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir uma ferramenta que é o Animator. O Animator é uma máquina de estado. A máquina de estado é um padrão que nós vemos em várias coisas, mas basicamente você define os estados em um fluxograma e a transição entre estados é dada por algumas condições. E aí vocês vão entender. Então eu posso criar aqui um estado que se chama idle, ou seja, idle. No animator específico da Unity, esse entry point ele vai obrigatoriamente ir para o estado do qual ele aponta. Então, obrigatoriamente ele vai cair em idle. E aqui eu seleciono qual é o motion que eu quero. Ele tem vários porque eu importei alguns desse projeto, mas eu vou escolher aqui o nosso idle. Deixa eu só confirmar se ele chama idle. Happy Idle. Então eu vou procurar aqui por Happy Idle. Beleza. Então, peguei esse clipe. Ok. E beleza. Então agora dentro do nosso personagem, ao invés de usar o Low Poly Human Animator, eu quero usar o Player Anim, que é o que nós criamos. Uma outra configuração importante de se fazer também na animação, que acabei esquecendo de mencionar, é que toda animação que você importa, ela vem como genérica. Então a ideia é que você selecione como humano, Animation Type Humanoid. E aí ele vai entender e conseguir conectar os ossos, certo? Então vamos lá. Se eu der um play aqui, olha só. Beleza, o meu personagem agora, ele está animado. Enfim, ele está executando a animação do Happy Idle. Talvez não de forma perfeita, provavelmente precisa de algumas outras configurações, mas basicamente era o que nós queríamos mostrar rapidamente. Beleza, e se eu quiser mais uma animação? Então eu quero agora aqui o Walking. Então eu vou pegar aqui uma animação de Walking. Vamos pegar aqui o Walking básica, olha só. E aí tem uma outra questão que é, esse Walking, muitas vezes ele desloca o modelo em alguma direção. O que eu quero é in place, ou seja, eu quero controlar a posição do player. Então eu vou pegar e baixar esse cara aqui
no mesmo processo, sem skin, que é a minha animação de walking. Beleza. O mesmo processo, abro a Unity, vou aqui no meu download, walking e arrasto o walking para dentro da Unity. Certo? Então aqui agora ele criou o meu... Ele está dando o nome do personagem, que é o Pisan, né? o plebeu, e a animação. Mas o que nós precisamos é apenas do clipe, o walking aqui. Então, não se preocupem com isso. Beleza, voltando agora no nosso Animator Controller, agora eu tenho um outro estado. Então eu posso criar um novo estado que vai ser o Walking. Normalmente dentro dos jogos nós usamos o WASD. Mas aqui é difícil você definir todas as condições. Então o que eu vou fazer é o seguinte, olha. E para definir que esse personagem está andando, eu vou criar um parâmetro. E esse parâmetro é o quê? É uma variável booleana, né? Uma variável verdadeiro ou falso. Então o que eu vou dizer aqui é isWalking. Essa é uma variável, ou seja, toda vez que eu atender a condição de que ele deva andar, eu vou colocar essa variável para verdade. E aí dentro desse estado, eu vou pegar o motion de idle, certo? Desculpa, idle não, walking. E aí setar o walking dentro desse estado. E agora eu preciso criar uma transição. Então eu clico no idle, vamos chegar perto aqui para ver, ó. Então eu clico com o botão direito no idle, make transition, aponto para o walking, como a máquina de estado. Só que ele também precisa sair do walking e voltar para o idle se você parar de andar. Então eu tenho que clicar no walking, make transition, volto para o idle. Quando eu clico nessa seta, eu posso definir as condições. A primeira coisa é, ele pergunta se eu tenho um tempo de saída, ou seja, você quer um tempo para executar a animação e depois mudar? Não, eu não quero, eu quero que ele mude instantaneamente. E qual é a condição? Que o isWalking é verdadeiro. E a volta é a mesma coisa, então eu não quero um tempo e eu vou colocar o isWalking para falso. Essas são as condições. E aí o mais legal é o seguinte, eu vou trocar aqui para cena, vou mudar aqui um pouquinho o meu layout, ó, vou colocar em vez do game, vou colocar cena. E aí o meu animator está aqui do lado. Eu não implementei nada, eu não criei nenhuma lógica, eu não escrevi nenhum script. Mas antes de testar mais uma vez, precisamos vir no walking e dizer que esse FBX é para um humanoide. Não é um genérico, senão ele vai dar erro e um comportamento bem estranho. Mas voltando aqui, antes de programar, para saber se essas animações estão funcionando, eu posso simplesmente dar um play no meu projeto e beleza. Então ele está aqui, Happy Idle. Então eu posso fazer se eu selecionar o isWalk, ou seja, se eu setar essa variável para true, olha o que acontece. Ele começa a fazer o isWalking. Tá bom, encontramos um bug. O que é? Foi a primeira coisa que eu fiz na primeira animação. Na verdade, eu preciso setá-la como loop time, ou seja, que ela se repita, né? Ela não fique apenas que execute uma vez e pare. Então eu posso voltar aqui na minha Unity, dar o play e fazer o mesmo processo. Olha só, e agora ele parece que está andando. Bom, mas como é que eu faço para ele se movimentar? Aí a gente entra numa outra coisa um pouco mais complexa. Se eu vir aqui no meu personagem, eu posso adicionar a ele um rigid body, ou seja, fazer com que esse personagem receba elementos de física e eu posso criar um script para ele, né? Então, vamos criar um script player controller e adicionar esse script. Beleza, executo o script. Se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes como tudo isso funciona, deixe nos comentários que eu posso explicar e criar tutoriais explicando detalhadamente como cada coisa é feita. Mas o que eu quero basicamente aqui é definir uma variável de velocidade para o player, onde eu posso configurar quão rápido ele pode se deslocar. Aqui eu preciso de uma variável que acesse o rigid body, que é um componente de física, e esse RB vai acessar o rigid body. Beleza. Então, aqui dentro do meu update, que é quando o script fica rodando o tempo todo, eu quero criar duas variáveis, moveX, que vai receber o input getAxis horizontal, e o moveZ, no caso é o moveZ, que vai receber o input getAxis vertical. Por que X e Z? Porque eu estou andando dentro de um plano em profundidade. Eu não quero mover esse personagem para cima, eu quero andar com ele para um lado, para o outro, para frente e para trás. Certo? Beleza. Então, o que eu faço? Normalmente os personagens andam com WASD. Então, toda vez que o que essas duas linhas fazem é exatamente detectar a entrada dessas informações. Se eu apertar WASD, ele seta essa variável para valores entre
menos 1 e mais 1, dependendo para onde você quer se deslocar. Certo? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Se o meu MoveX for maior que 0 ou o MoveZ for maior que 0, ou seja, sinal que eu estou me movimentando, eu preciso de uma variável também que se chama isWalking, ou seja, que é uma variável, no caso eu vou falar, ok, esse isWalking é verdade. Beleza. Caso contrário, eu tenho que falar que o isWalking é falso, ou seja, se for igual a 0 os dois, ou seja, o personagem está parado. A partir deste ponto, eu preciso mover o personagem. Como eu movo? Eu posso usar o meu Rigid Body, eu posso setar uma velocidade para ele. Mas nós precisamos entender que os personagens, eles andam como se fossem veículos, né? Se você anda para frente e para trás, e ele rotaciona dentro do próprio eixo para movimentar, né? Nós não andamos de maneira ortogonal. Então, o que eu preciso fazer é, quando eu apertar para cima e para baixo, que ele anda para frente e para trás. Então, nesse caso, eu vou usar minha variável z. Então, aqui eu não vou movimentar em x, eu não vou movimentar em y, mas eu vou movimentar em z. Certo? Vezes o speed que eu defini. Ok, aqui tem um outro problema que precisamos nos preocupar, que é o seguinte. Na Unity tem uma propriedade que são posições locais e posições globais. Nesse caso que eu estou fazendo aqui, ele mexe na posição global, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele mexa na posição local. Então, para fazer isso, eu preciso usar o Transform Direction, ou seja, que ele transforma direções de um espaço local para um espaço global. É exatamente isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer é mudar localmente para deslocar globalmente. E aqui, o que eu preciso é, ao invés da velocidade, eu preciso do Angular Velocity. Só que agora eu quero movimentar meu personagem dentro do eixo Y. Isso é muito louco, isso é um conceito de física. Provavelmente você, se você não estudou ainda, você vai estudar. Mas esse é o conceito do dedão. Lembra do dedão? Quando você vai fazer rotações, você aponta o dedão e a rotação acontece na direção do dedão. Isso é um conceito de física, de mecânica, de Newton. Interessante. Mas vamos lá. É isso que eu quero. Então, a partir do momento que eu apertar aqui, eu vou movimentar. Só que está faltando uma coisa. Eu preciso acessar minha animação. E para acessar a minha animação, eu preciso acessar o meu animator. Então eu tenho o meu animator, certo? E aqui no mesmo processo, meu animator, get component animator. E o que eu quero fazer é o seguinte. Após o meu isWalking, eu pego o meu animator, ponto. E aí eu preciso setar aquela variável onde eu digo que está andando, né? Então, eu preciso usar um setBool, que é uma variável do tipo bool, e eu passo dois valores. Quem é o ID e qual é o valor. Quem é o ID? É o meu isWalking, ou seja, que é o nome da variável que eu setei aquela hora. E qual que é o valor? É a própria variável isWalking desse script. Então, toda vez que ele chegar aqui, ele vai setar essa variável para uma coisa ou outra, certo? Então, beleza. Aqui nosso script está pronto. Vamos dar o play para ver o que acontece. Bom, o personagem está caindo. Isso é um bug, certo? Por quê? Eu disse que ele é um rigid body, ou seja, ele é um corpo físico. Então, o que eu preciso agora é adicionar um colisor para ele. Então, eu quero colocar aqui um Capsule Collider. Esse Capsule Collider diz para a gente que ele é uma cápsula. É assim que funcionam as colisões dentro de jogos também, né? Então, como é que eu quero fazer? Olha só, eu vou colocar essa cápsula precisa abraçar o player de certa maneira, certo? Aqui não precisamos atentar muito à precisão do tamanho dessa cápsula, mas é isso que precisa. Então, adicionei uma cápsula, certo? Agora ele não vai cair mais pelo cenário. O que pode acontecer são outros bugs que ele pode rolar. E aí, mas olha só, pronto, meu personagem está andando, certo? Por que ele está parado? Porque meu speed aqui está 0. Então, vou setar meu speed para 2. E aí, meu personagem vai andar. Opa, caiu. Por quê? O formato da cápsula fez ele colidir com o chão e cair. Então, o que eu preciso fazer é, eu posso limitar como ele se movimenta a partir do rigid body. Então, eu posso criar aqui algumas constraints e travar. Eu não quero que ele rotacione nem em x nem em z. Eu quero só que ele rotacione em y. Então, a partir do momento aqui, eu posso, beleza, fazê-lo movimentar. Meu speed está em 0, de novo. E beleza. Esse é o meu personagem. Certo?
Então é assim que animações são feitas em jogos. Parece simples, né? E beleza, esse obviamente é um exemplo muito bobo, é um exemplo muito tranquilo, mas é dessa maneira que você cria personagens. Claro que jogos, né, AAA, jogos mais complexos, esse sistema de animação é bem mais complexo. Você tem em grandes empresas as áreas de cinemática, onde elas gravam pessoas e captam animações a partir de pessoas reais e aplicam essas animações em modelos. Isso é incrível, né? Então dá para fazer muita coisa, certo? Se você gostou, quiser saber mais, por favor, deixe nos comentários. Espero que isso tenha satisfeita a curiosidade de alguns de como as animações são produzidas, certo? Então é isso, um abraço, até a próxima.